Graça e paz, meus irmãos, aqui do canal Biblando Oficial. Aqui quem vos fala é o seu amado irmão em Cristo, pastor Natanael. Queridos, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não perca tempo. Compartilhe os nossos vídeos. Nossos vídeos são Bíblia de A a Z, muito simples de se entender. Eu quero chamar a tua atenção para um texto bíblico que está em Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há em que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículo o número 7 e o número 8. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para um caso muito importante, sobre ser pai, né? Digamos assim, ser pai, ser mãe, algo muito relevante na sociedade, em todas as etapas, independente da religião, independente da crença, do credo religioso. É indispensável o papel do pai e da mãe para corrigir os seus filhos. Hoje em dia a gente tem muitas crianças que crescem e os pais são incapazes de corrigir. O maior exemplo de pai é o nosso Deus. O próprio texto que acabamos de ler deixa bem claro que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele nos trata como filho, se nós observarmos os seus mandamentos como os mandamentos de um pai para com seus filhos, e a gente tem que, além disso, acatar as suas ordens que estão escritas, assim, segundo a própria palavra, estão prescritas para 1000 gerações, né? Então a gente faz uma honra para a gente participar desse conteúdo que é a Bíblia Sagrada que Deus preparou para os seus filhos. E se Ele é o maior exemplo de pai, nós temos que ser um exemplo de filho, replicando a correção, replicando o cuidado, replicando a adoção, replicando o amor. Assim como o nosso Pai que está no céu, Ele nos tem como filho, nós devemos fazer isso com nossos filhos. Nossos filhos não são propriedade nossa. Nosso Deus, Ele nos dá essa graça de ser pai, né? No caso da minha esposa ser mãe, da sua esposa, talvez você que está assistindo, de você, Ele te dá essa graça de você também ser filho de alguém, né? Ter um princípio familiar. Isso é a observação que eu queria trazer aqui nessa live, nesse vídeo. É sobre ser pai de verdade. Irmãos, ser pai não é só colocar crianças no mundo. Tem que ter uma educação, se você é cristão, uma educação cristã. Tem que ter uns princípios inegociáveis. Hoje, se eu não ensino, o funk está aí para disseminar as suas ideias para meus filhos. Se eu não preencho a curiosidade deles com as coisas do alto, com as coisas de Deus, o mundo vai, com as suas ideologias, deturpar o caráter dessa criança. Segundo os estudos mais recentes da formação do caráter, uma criança de 0 a 4 anos, ela desenvolve o seu caráter 50%. E de 4 anos a 8, ela desenvolve mais 30%. E segundo esse mesmo estudo, de 8 anos aos 18, essa criança desenvolve os seus outros 20% de caráter. Então, olha que sério, a gente tem como pai cuidar das nossas crianças, ver o que nossas crianças estão assistindo, ver o que estão influenciando as nossas crianças, porque as crianças de hoje, essa é uma palavra que todas as igrejas, todas as linhas da sociedade falam. As crianças de hoje são os adultos de amanhã, né? Seu filho, meus filhos, os seus filhos podem ser os futuros, ou podem não, serão os futuros presidentes,
serão os futuros agricultores. E não importa aí a sua função, se é desde uma empresa que pega ele para varrer a rua, até uma empresa que pega ele para ser CEO, né? Ser o chefe majoritário dessa empresa. Não importa que tipo de empresa o seu filho e o meu filho vai trabalhar, o que importa é que ele tem um caráter cristão moldado, ou se não cristão, um caráter de cidadão, né? Tem pessoas, eu conheço pessoas que na igreja querem mudar tudo, só que dentro da sua casa os seus filhos fazem o que querem. E eles, quando são constrangidos por alguém, por o avô das crianças, ou pela mãe, ou pelo pai mesmo, vice-versa, eles dizem assim: ninguém vai triscar o dedo nos meus filhos, ninguém vai triscar a mão nos meus filhos, e nem eu não trisco a mão nos meus filhos. Muitas pessoas falam isso, só que eu tenho uma palavra dura para você e para mim, né? Que também para mim é um exemplo. Se você não colocar a mão nos seus filhos para educá-lo, né, para repreendê-lo, para castigá-lo na hora certa, né, a polícia vai fazer isso. Infelizmente, a polícia vai fazer isso. A sociedade não vai suportar os seus filhos e os meus o que a gente suporta deles. Então o que a gente tem que fazer? Moldar o caráter junto com essa criança, né? Que a criança, depois dos 18 anos, que vira um cidadão já de maior, ele vem a ter princípios. Se você é cristão, você tem que pegar o que Provérbios capítulo 22, versículo 6 fala que educa a criança no caminho que deve andar e até o resto da vida dela, ela não vai se desviar desse caminho, né? E em tudo, seja na religião, seja na escola, né, professores, né, seja de ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, ou professores de escola dominical, para você que é cristão, não tem o dever, né, de moldar o caráter da criança de ninguém. Não tem o dever de moldar o caráter de um filho de ninguém, né? Salvo apenas por muita escassez de afeto ou de família, né, os órgãos que tratam de crianças abandonadas, que isso é uma desventura. Eu estou falando aqui da família tradicional, né? As famílias que têm pai, mãe e os filhos no mesmo âmbito social, né? Isso aqui é para mim e para você que tem a família constituída da maneira mais da maneira convencional, digamos assim, né? Não estou falando aqui dos órgãos que tratam de crianças abandonadas, né? Infelizmente isso é um caso que acontece, mas eu estou falando de pais que estão presentes. Seus filhos fazem da casa uma bagunça, fazem da igreja uma bagunça, fazem da escola um inferno, né? Perdão a palavra, mas um inferno literalmente para os professores que ali trabalham. E professor, que nem eu falo e repito, professores de qualquer escolinha ou de qualquer âmbito escolar não tem o direito de moldar o caráter do filho de ninguém. Não tem nem a capacidade. Essa capacidade Deus me deu. Deus te deu. Então, por favor, se você não se preocupa com a sociedade de amanhã, se preocupa, por exemplo, do alguém que vai colocar comida na sua boca quando você ficar velhinho, né? E alguém que vai empurrar a cadeira de roda para você, que é os seus filhos. Meus filhos vão empurrar a minha cadeira de roda no futuro, né? Eu tenho que me preocupar pelo menos com isso, já que muitos pais ignoram, né, a voz, né, da sociedade, que a sociedade não vai permitir um bastardo que quebrou todos os princípios na sociedade, não. Esse cara vai ser linchado, essa pessoa vai ser violentamente tratada. No caso das autoridades, das leis que estão aí para ser obedecida, você que é cristão, Romanos capítulo 13, obedecer às autoridades. Se você não está devendo, não tema. Mas se você estiver devendo, cara, você tem que tomar cuidado, porque eles trazem a espada, eles trazem a correção. Então, se eu não tocar a mão dos meus filhos para corrigir, se não me falha a memória, Provérbio 13, 24, né? Se não me falha a memória, Provérbio 13, 24, vai falar o seguinte, que aquele que retém a sua mão para castigar o seu filho, ele não ama o seu filho, ele odeia o seu filho, né? Se não ama, odeia, né? Aí ele diz, com redundância, no mesmo versículo, ele diz assim, ó, mas quem ama não hesita em corrigir essa criança.
não exista em corrigir os seus erros. Erros existem, eu já falei uma vez, duas, três, várias vezes. Erros existem para serem corrigidos. Então, vamos abrir o olho, irmãos. Nós, como cristãos, somos exemplos, é que temos que sair na frente. Os outros, porém, que são de outras religiões, pelo menos tem que seguir o que a sociedade está aí para seguir. As leis direitinho, ser um bom cidadão, não tocar no alheio, não ser uma criança que começa a roubar, levando borrachinha para a escola, lápis do colega, e aí quando vai ver, o pai não corrige. O pai sabe, muito bem, o pai sabe que aquela borracha, aquele pertence não é do seu filho. Então o que faz? Vai ver de quem é. Chegar no outro dia na escola, olha, eu quero saber de quem que é esse lápis, de quem que é essa borracha. Eu estou dando um exemplo simples, eu já fiz isso aí. Minha criança chegou aqui, toda criança é malina mesmo. Chegou aqui em casa e eu fui ver uma tiara, eu vi que não era dela. Eu corrigi ela, perguntei quem ela era. Ela falou depois e acabou descobrindo que era de outra colega. E eu corrigi duramente, cheguei lá no outro dia, fui falar com a professora, e a professora falou para mim, olha, está correto. Porque no futuro eles podem ser o que quiser, depois eles são seres humanos, eles vão escolher, eles têm o livre-arbítrio. Só que enquanto estiver no meu poder, no seu poder, essa responsabilidade é toda do amado querido, do amado que está me ouvindo aí do outro lado. Se não me falha a memória, é Provérbios 13, deixa eu corrigir aqui. Provérbios 13, 24, perdão, não tenho 24. Perdão, sim. Provérbios 13, versículo 24, olha. Quem se nega a castigar o seu filho, não ama esse filho. Quem ama, não hesita em discipliná-lo. É a palavra de Deus. Eu não estou aqui com um tutorial para você, com hipocrisia, um tutorial hipócrita, de você seguir tudo que eu estou falando. Não, vai pesquisar, você é adulto, você vai pesquisar na Bíblia Sagrada. Se você é cristão, ou você não é cristão, você vai pesquisar no Google seus direitos de cidadão, ir e vir, estar e permanecer, como diz outros amigos, Então eu espero que os queridos irmãos venham ouvir a minha posição aqui, que eu estou falando como pastor, eu estou falando como cidadão. Essa responsabilidade é toda nossa, não é do avô, não é da avó, é nossa, dos pais, e tem que ser agora, porque se nós não olhar o que está influenciando nossos filhos, outras linhas deturpadas de pensamento vão acabar com o nosso filho, vão acabar com nossos filhos, nossas crianças. Então não adianta estar orando e não agindo. Primeiro age e ora junto, e se for possível você agir como pai, fazer o seu papel, haja primeiro. E se não der nas suas ações você não conseguir corrigir, busque outras alternativas, psicologia, psicólogo, busque, você que é cristão, auxílio pastoral, tudo isso para o melhor que é o seu filho nos caminhos de Deus, o seu filho nos caminhos certos da sociedade, viu? Deus abençoe, espero que tenha ajudado, e se não, desconsidera tudo que eu falei aqui, tá bom? É isso que eu penso a respeito, queria explanar isso para você, e se você não concorda, não faz mal, tá certo? Mas se você concorda, compartilhe aí com seus familiares. Deus abençoe, uma boa noite.